Olá pessoal, muito boa noite. E aí, tudo bem? Chegando aqui para mais uma live, a nossa live tradicional de segunda-feira. Começando a semana com os dois pés, né? Ontem tivemos uma live maravilhosa. Se você não pôde assistir, eu recomendo fortemente que você assista. Ela ficou aí publicada no nosso feed. Eu tenho certeza de que o que você vai ouvir lá vai abençoar muito a sua vida. E hoje nós teremos uma live muito especial. Vamos tocar num assunto extremamente sensível, mas muito pertinente. E eu gostaria de contar com a sua companhia, mas também com a sua divulgação. E é tão simples, basta você clicar aí neste aviãozinho no rodapé da transmissão e enviar o convite para todos os seus contatos. Você pode também copiar o link, colar nos seus grupos de WhatsApp, sair avisando geral para que todos tenham a oportunidade de ingressar nessa live. Então, pessoal, indo direto ao ponto, sem delongas, a questão que nós queremos tratar aqui hoje é: por que as tragédias despertam o que há de melhor e o que há de pior nas pessoas? Você já se perguntou isso? O que nós estamos assistindo nesses últimos dias, a tragédia que está em curso no estado do Rio Grande do Sul, tem despertado a solidariedade de milhões de pessoas no Brasil e no mundo. É lindo de se ver. Isso gera em nós esperança na humanidade. Quando alguém me pergunta onde é que podemos enxergar Deus na catástrofe, alguns até tentam encontrar uma explicação teológica que seja plausível. Por que Deus permite essas situações? A perda de tantas vidas, a dor de tanta gente. E eu costumo responder da seguinte maneira: não busque Deus na razão da tragédia, mas encontre Deus na solidariedade que essas tragédias despertam. Mas quem dera elas só despertassem solidariedade. Infelizmente, o que nós temos constatado nos últimos dias é que esta tragédia tem despertado o que há de pior em algumas pessoas, a ponto delas mentirem descaradamente, postarem verdadeiros absurdos para criar um pânico moral, ou um pânico social, ou econômico. Como é que nós podemos entender isso? Como pode uma mesma situação despertar sentimentos e atitudes tão díspares, tão antagônicas? Eu quero trazer uma reflexão e gostaria que você grudasse aí no seu celular, não saísse daí até o finalzinho da palavra, mas eu quero recorrer a um texto bíblico que eu acredito que possa nos ajudar. Ele está lá em Gênesis, no capítulo 8, a partir do verso 6. Esta passagem fala daquele episódio conhecido como o dilúvio. Você provavelmente conhece a Arca de Noé. E eu não quero aqui entrar no mérito da literalidade do texto. Eu busco as lições que o texto encerra. E o que nós lemos é o seguinte, preste atenção. Ao cabo de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca.
Você lembra que o dilúvio, de acordo com a narrativa bíblica, teria dizimado toda a população de seres humanos e animais. Mas Noé havia construído uma arca de acordo com a ordem divina e teria introduzido nesta arca sua família e animais de todas as espécies. E diz o texto que depois de 40 dias de chuva incessante, Noé abriu a janela que havia na arca e soltou um corvo que, saindo, ia e voltava até que as águas se secaram de sobre a terra. Soltou um corvo. No verso 8, depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achando onde pousar a planta do pé, voltou a ele para a arca, porque as águas ainda não estavam sobre a face porque as águas ainda estavam sobre a face de toda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. Quando a pomba voltou a ele à tarde, no seu bico havia uma folha verde de oliveira. Assim soube Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Preste bastante atenção. Quando ele solta o corvo, o texto diz que o corvo vai e volta. Ele só solta uma vez, mas ele vai e volta e vai e volta, sem trazer nenhum indício de que as águas haviam minguado. Daí Noé decidir soltar outro pássaro, uma pomba. A pomba da primeira vez volta, porque não encontrou lugar para pousar os seus pés. Noé aguarda 7 dias, solta novamente, e agora ela volta trazendo o que no bico? Um raminho de oliveira. O que Noé entendeu com isso? Bem, para que ela encontrasse esse raminho de oliveira, as águas devem ter minguado. Era um raminho verde, recém-brotado. E para Noé, aquele era o sinal de que chegara a hora de deixar a arca. O que nós aprendemos com isso? Quer você faça uma leitura literal, quer você entenda como uma grande metáfora, não faz diferença aqui. Qual a diferença entre o corvo e a pomba? De que se alimenta uma ave de rapina? Você pode imaginar o quadro dantesco, o cenário horrível que deve ter sido o dilúvio? Se a gente se assusta com o que está assistindo pela TV e pelas redes sociais hoje, com as ruas de Porto Alegre tomadas de água, é assustador realmente. A água alcançando o teto, ultrapassando até o teto de muitas casas, não só em Porto Alegre, mas em outras cidades. Tudo isso é assustador. Agora, imagine no cenário pós-dilúvio, segundo a narrativa bíblica. O que aquele corvo encontrou que fazia com que ele voltasse à arca e daqui a pouco saísse novamente, voltasse e saísse nesse movimento de vai e vem? Ele encontrou um banquete. Ele era uma ave de rapina que se alimenta de carcaças de animais mortos, de seres humanos mortos. O que ele encontrou era tudo o que ele mais desejava, porque aquilo correspondia à sua natureza.
Em outras palavras, há seres humanos que, quando se veem diante de uma tragédia, por mais que não admitam, eles se veem diante de um banquete. Porque eles sabem que através daquilo eles podem tirar alguma vantagem. Eles podem se projetar. Eles encontram na tragédia um trampolim. Então eles não estão preocupados com questões éticas, eles não estão preocupados se estarão expondo as pessoas, eles não estão preocupados com o que é certo, com o que é errado, eles querem se locupletar. Eles vão sugar daquela situação tudo o que eles puderem sugar, porque esta é a natureza deles. Eles abraçaram uma ideologia nefasta, em que o lucro está acima de tudo. O importante é obter vantagens, mesmo que em cima do sofrimento alheio. Eles não pensam duas vezes antes de usar as suas redes sociais para divulgar mentiras. E mais, para disseminar ódio. Para abrir cada vez mais o abismo entre as pessoas, para acirrar os ânimos, a polarização. Não importa o sofrimento que isso possa acarretar. Não importa se isso agravará ainda mais a dor de alguém, contanto que eles se satisfaçam na sua sanha por lucro, por fama, por dividendos políticos. Eu tenho visto, por exemplo, a campanha que tem sido feita contra a Rede Globo e televisão, e em especial contra o apresentador do Jornal Nacional, William Bonner. Pois deixa eu contar para você o dia em que eu conheci William Bonner. Eu estava em Santa Catarina, já faz algum tempo. Eu tinha ido a Santa Catarina começar uma igreja na cidade de Tubarão, que fica mais ou menos próximo ali de Florianópolis. Não me lembro agora quantas horas, talvez 2 horas, 3 horas de Florianópolis. E aconteceu em Santa Catarina algo muito parecido com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E eu, que tinha viagem marcada para voltar para o Rio, eu tinha compromisso no Rio, eu fiquei preso em Santa Catarina. Eu não vou agora me recordar por quantos dias, mas digamos que eu tenha ido para passar 3 dias e tenha ficado 10 dias preso em Santa Catarina. Quando finalmente eu consegui remarcar meu voo, porque os aeroportos estavam fechados, as estradas estavam fechadas, estava um caos em Santa Catarina. Quem eu encontro no aeroporto de Florianópolis? William Bonner, que estava lá para fazer cobertura da enchente, exatamente como ele está fazendo agora. À época, ele já era o âncora, mas se eu não me engano, ele ainda não era o diretor do Jornal Nacional. Ele apresentava. Hoje ele é o editor-chefe do Jornal Nacional. E eu lembro, nós conversamos a viagem inteira. Foi uma conversa, aliás, muito agradável. Ele se mostrou muito simpático. Me falou do que ele tinha visto em Santa Catarina, me falou do desespero do povo, do que foi para ele cobrir aquela calamidade. E eu lembro que quando chegamos ao aeroporto do Rio de Janeiro, teve uma pessoa que se aproximou dele com o celular ligado, falando com a mãe, e dizendo: mãe, adivinha quem está aqui na minha frente? Vê se você reconhece a voz dele. Aí olhou para o William Bonner e diz: dá boa noite que ela vai reconhecer sua voz. Como ele faz no Jornal Nacional. E ele, exausto, você via no rosto dele que ele estava muito cansado. Ele pegou o telefone, deu atenção à pessoa, deu boa noite,
a pessoa pediu, e demonstrou ser a simpatia em pessoa. Até aquele dia eu já nutria alguma admiração pelo William Bonner. A partir daquele dia eu vi que ele não era apenas um ótimo profissional, ele era um ser humano excepcional. Agora veja o que ele está sofrendo na cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul por conta desta campanha de ódio promovida por estas aves de rapina, por gente que só destila ódio e que espalha mentiras porque quer criar uma ambiência propícia ao caos absoluto. E repare que são as mesmas pessoas que espalharam mentiras durante a pandemia. Os atores não mudaram, são os mesmos. E a estratégia é a mesma. Você não reparou isso? Que são as mesmas pessoas? Agora, a mesma tragédia que suscita certas reações por parte de quem já traz consigo essa natureza do corvo, a mesma tragédia, a mesma situação desperta em outros um sentimento de empatia. E mais, estas pessoas é que trazem no bico um raminho de oliveira, sinal de esperança. Estas pessoas é que me fazem acreditar, insistir na crença de que a humanidade ainda tem jeito. Eu não estou falando daquela solidariedade fajuta só para atrair holofotes e dividendos políticos, não. Eu estou falando de uma solidariedade verdadeira. De quem se dispõe a acolher. De quem, mesmo estando longe, talvez por não ter condições de deixar ali o seu lugar, ir ao encontro desta zona atingida pela tragédia, ainda assim, seja enviando contribuições, seja através das redes sociais, se mobilizando, trazendo mensagens de esperança, seja como for, você percebe no olhar da pessoa, na maneira como ela fala, nas atitudes que ela encoraja, uma natureza completamente distinta daquela. Com quem nós nos identificamos? Você que tem assistido de tudo. Aliás, algumas pessoas até estão evitando redes sociais nos últimos dias, porque é tanta coisa que acabam adoecendo. Tem muita gente adoecendo. Você sabe, eu sou psicólogo. Nesses últimos dias, de cada 10 pacientes que eu atendi, pelo menos 7 trouxeram questões relativas à tragédia no Rio Grande do Sul. Pelo menos 7, 70% dos meus pacientes expressaram angústia, ansiedade, gente que não está conseguindo dormir. Eu tenho inclusive paciente no Sul, aliás eu tenho alguns pacientes no Sul, inclusive no Rio Grande do Sul, que eu atendo online. Eu ouvi coisas que você não imagina. Eu tenho pacientes em outros países, eu tenho paciente na Suíça, por exemplo, inclusive a pessoa é profissional da área de preservação do meio ambiente, de gestão ambiental. E mesmo estando tão longe, do outro lado do mundo,
estava se sentindo tocada pela tragédia em curso no Rio Grande do Sul. Agora, diante de tudo que você ouve, diante de tudo que é posto nas redes sociais, o que atiça em você, o que há de pior na sua natureza e o que estimula em você o que há de melhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos seres ambíguos. Corvo e pomba dividem o mesmo espaço em nós. E se nós alimentarmos esta ave de rapina que há em nós, com fake news, com mentiras, com discurso de ódio, nós adoecemos. E daqui a pouco começamos a disseminar o mesmo ódio. Nós entramos na mesma frequência deles. Essa semana alguém postou um comentário num post meu, nem me lembro agora em qual post, mas a pessoa disse o seguinte: como não odiar tais pessoas? E eu respondi: se você as odeia, você entra na mesma frequência que elas. Você, desculpe a expressão, está se alimentando de carniça. Não alimente essa natureza odiosa. Alimente esta pomba que representa para nós hoje, nessa leitura, a natureza do Espírito Santo. O Espírito Santo, ao descer sobre Jesus, não desceu em forma corpórea de pomba? Que imagem uma pomba evoca? Do que a pomba se alimenta? É plausível imaginar uma pomba trazendo um raminho no bico. Você nunca vai imaginá-la comendo carniça. Alimente esta natureza que há em você, que os teólogos chamam de imago Dei, a imagem e semelhança de Deus. O que desperta em você bondade, solidariedade, generosidade, compaixão, empatia. Não alimente o ódio, o preconceito. De que fonte você tem bebido, do que você tem se alimentado. As pessoas não se tornam, por exemplo, racistas da noite para o dia. As pessoas não se tornam homofóbicas da noite para o dia. Elas não são xenófobas de um dia para o outro. Elas vão aos poucos se alimentando de coisas que atiçam nelas tudo o que está latente. Gente, há malignidade na nossa natureza. Não brinque com isso. Ninguém é a essência da bondade. Nós temos sombras em nós. Jung dizia que enquanto nós não obtivermos consciência desta sombra, ela continuará exercendo domínio sobre nós. Essa sombra tem que ser admitida. É muito fácil eu olhar para o outro, apontar e dizer aquilo está, ou ali está, alguém que não presta, alguém que não vale nada. É muito fácil. Difícil é olhar para mim mesmo e perceber que há forças se digladiando dentro de mim, buscando sobrepujar umas às outras. Agora, da mesma maneira que há sombra, também há luz. Há bondade em nós.
E é esta bondade que precisa ser alimentada. Então pare de dar ouvidos a certos discursos, a certas mensagens. Saia de alguns grupos de WhatsApp em que você está, onde você é todos os dias bombardeado de fake news. Isso está te colocando em outra frequência. Talvez você nem se reconheça mais. Você diz, esse não sou eu. Eu estou me tornando uma pessoa diferente daquela que eu era. A gente é aquilo que a gente come, aquilo que a gente consome. Então, pare de consumir mentiras, pare de consumir discursos de ódio. E todo aquele preconceito que começa a brotar em você vai morrer por inanição. O preconceito, ele precisa ser alimentado. Se você não o alimentar, ele morre. Nesses últimos dias, eu tenho sido bombardeado de perguntas acerca do fim dos tempos. Será que estamos vivendo o Apocalipse? Será que o que aconteceu no Rio Grande do Sul é o cumprimento de alguma profecia? Será que Jesus está prestes a voltar? Porque as pessoas associam tragédias a fim do mundo e fim do mundo à volta de Jesus. Será que essas coisas estão realmente conectadas? Depois de resistir por um tempo, eu decidi aproveitar que neste mês eu completo 37 anos de ministério pastoral. Eu comecei meu ministério pastoral no dia 26 de maio de 1987. Eu completo agora, dia 26, 37 anos de ministério. Eu decidi aproveitar este momento para trazer a vocês uma reflexão. Na verdade, eu diria uma aula. Eu fui professor de seminário. Eu tenho doutorado em escatologia. Escatologia é a parte da teologia que se debruça sobre questões. Eu quero aproveitar o conhecimento que eu adquiri ao longo de décadas para compartilhar com vocês o que eu entendo como sendo o propósito de Deus para a criação. Eu quero que você entenda tudo o que está acontecendo no mundo à luz de uma interpretação do livro de Apocalipse sem apelação, sem sensacionalismo, sem mentira, sem pânico moral. Ontem, na live que nós fizemos, eu anunciei que eu daria esta aula de Apocalipse no dia 26, que é um domingo. Mas depois, pensando bem, eu cheguei à conclusão que o melhor dia seria na segunda, dia 27, um dia depois de eu completar 37 anos de ministério pastoral. Se você gostaria de entender as profecias, se situar nelas, encontrar uma visão equilibrada do que diz o livro de Apocalipse, livro que desperta temor em muita gente. Se você tem esse interesse, eu quero lhe fazer um convite. Esta aula não vai ser aberta como as lives que eu geralmente faço. Por quê? Eu recebo muitos comentários e alguns deles vocês já devem ter observado. Às vezes eu até
interrompo aqui os comentários quando eu vejo que entrou algum hater e começa a xingar e começa a atacar, e isso acaba distraindo as pessoas. Uma live como esta a gente não se importa tanto, mas uma aula eu preciso de uma concentração total. Esta aula poderá durar 1 hora, 1 hora e meia, talvez até mais, não sei. Mas eu quero, nesta aula, trazer a você um conhecimento do que diz realmente as profecias. Do que dizem as profecias. Do que Jesus disse. O que esperar? As coisas estão para piorar? Devemos aguardar o aparecimento de um anticristo? Da besta do Apocalipse? É isso? É verdade que o mundo precisa piorar para Jesus voltar? E onde fica a nossa responsabilidade em tudo o que está acontecendo? É correto colocar na conta de Deus ou na conta do diabo? Ou nós teríamos responsabilidade? O que diz o livro de Apocalipse? Se você gostaria de participar desta aula, eu vou pedir que você me mande uma mensagem o quanto antes, porque as vagas são limitadas. Esta aula vai ser absolutamente gratuita. Eu quero é compartilhar conhecimento. E esta aula vai ser dada no meu canal, na rede vizinha. Então, se você quer o link para esta aula, você vai escrever Apocalipse numa mensagem que vai me enviar pelo WhatsApp 21 99797 8135. Qualquer pessoa pode participar. Não importa a sua religião. Você quer entender o que está acontecendo no mundo e a relação que isso tem com as profecias, com o livro de Apocalipse, então você vai escrever para o 21 99797 8135. Não precisa dizer nada, só coloque Apocalipse. Apocalipse. E eu vou te colocar num grupo onde este link será fornecido horas antes da nossa aula. A aula vai acontecer de hoje a 15 dias, dia 27 de maio, às 9 da noite. Agora, venha com papel, caneta, venha preparado para tomar nota das coisas que eu vou dizer. Se você tem uma Bíblia, traga a Bíblia para você conferir. Eu não vou falar nada da minha cabeça. Tudo com base nas Escrituras. Você vai descobrir que por muito tempo você pode ter estado enganado com aquilo que você ouviu acerca do Apocalipse. Você vai até se assustar com o que você vai ouvir, porque é uma visão completamente diferente daquela que geralmente você ouve nas igrejas. Então me mande o quanto antes. Eu quero fechar essa turma. Se eu tiver hoje um número suficiente de pessoas, acabou. Então você tem que enviar o quanto antes Apocalipse para 21 99797 8135. E venha preparado, sem pressa. Vou começar às 9, pode ser que eu termine às 11. Não se preocupe com isso. O importante é que você vai sair desta aula com a sua consciência expandida, com outra ideia do que seja Apocalipse e as profecias contidas nas Escrituras Sagradas. E por fim, muita atenção no que eu vou lhe dizer. Nosso ministério está passando um momento muito difícil. Esses dias eu recebi da UME. UME é o nome da missão do projeto social lá em Moçambique, que recebe o nosso apoio. De 62 meninas, nós pulamos para 102 meninas que estão sendo assistidas, que foram acolhidas pelo projeto UME. E nós estamos numa campanha para levantar 250 agasalhos para estas e outras crianças em Moçambique,
para as assistidas pelo Projeto UME, que são 102, e mais outras crianças. Ao todo, 250 crianças. Cada agasalho custa R$20, gente. O frio chegou em Moçambique. E essas crianças não têm a quem recorrer. O projeto as acolheu. Então, se você deseja nos ajudar, não só o Projeto UME, mas outros projetos que nós apoiamos, como o Projeto Gramachinhos, que distribui 3 refeições por dia para as crianças do lixão do Jardim Gramacho. São ao todo 300 crianças assistidas no Projeto Gramachinhos. Se você deseja contribuir com o projeto Eu Escolhi Amar, que distribui cestas básicas todos os meses, que já distribuiu milhares de cestas básicas para famílias de 11 comunidades diferentes aqui do Rio de Janeiro. Se você quer nos apoiar, o momento é agora. Eu me atreveria a dizer que nunca precisamos tanto como estamos precisando agora. E toda contribuição que chegar hoje vai chegar no melhor momento possível. Semana passada, no nosso grupo Ninho da Fênix, que aliás você é convidado a participar, nossos irmãos se mobilizaram e levantaram 1.600 e poucos reais que foram enviados para o Rio Grande do Sul, para ajudar a acudir famílias vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Eu coloquei o meu novo livro, Fé e Sexo. É o novo livro que eu acabei de lançar. Eu disponibilizei exemplares do novo livro para que a renda seja revertida para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Se você quer nos ajudar, você pode ajudar adquirindo o livro, que inclusive está de R$ 79,90 por R$ 69,90. R$ 69,90. Um livro que aborda o tema sexualidade e espiritualidade, com 277 páginas, com 2 testes para você avaliar o quanto a sua espiritualidade afeta a sua vida sexual. Se você deseja adquirir esse livro, você vai estar nos ajudando nesse projeto. R$ 69,90. Agora, se você quer ajudar com uma contribuição, uma cesta básica, que custa em média R$ 150, ou a quantia que estiver ao seu alcance, seja quanto for, você poderá fazer através do Pix 21 99797 8135. 21 99797 8135. Envie a sua contribuição. O nosso ministério está mais do que nunca precisando de apoio, de suporte, para que os nossos projetos sociais sigam a todo vapor. Gente querida, eu estou chegando ao finalzinho da nossa live. Domingo nós estaremos de volta com o culto do Ninho da Fênix, às 19 horas, aqui mesmo. E se você deseja participar do grupo O Ninho da Fênix, você pode pedir pelo mesmo WhatsApp, 21 99797 8135. Quero participar do grupo Ninho da Fênix e nós vamos te incluir no grupo, onde você pode interagir, pedir oração, receber oração, dar, oferecer oração. Então venha para o Ninho da Fênix você também. Se você deseja o livro, basta enviar o valor R$ 69,90 pelo Pix, 21 99797 8135, e depois enviar para o WhatsApp do mesmo número o comprovante da transferência com o seu nome e o seu endereço. O livro vai chegar na sua casa. Tá bom? Gente, muito obrigado pelo carinho. Assim que terminar a live, por favor, dê o seu like, faça o seu comentário, marque alguém para que a plataforma possa entregar ao maior número possível de pessoas. Que Deus abençoe a todos vocês. Até domingo, com a graça de Deus.